Calorosas saudações, meus amigos, como estão? Tudo bem? Hoje, domingo, dia 22, mais uma live. Vamos lá, vamos aguardar aqui que os amigos criadores comecem a entrar aqui no direto. Hoje vamos abordar aqui uma nova temática, ou seja, vou-vos pedir para colocarem aí nos comentários da live se usam mistura de sementes para administrar as vossas aves ou se usam extrusada. Eu gostaria também de saber a vossa opinião relativamente tanto a um tipo de produto como a outro tipo de produto, ok? Portanto, hoje o tema será sobre mistura de sementes e extrusada. Prós, contras, quem dá uma, quem dá outra, etc, ok? Vamos aguardar aqui um bocadinho para os amigos criadores começarem a receber as notificações. Ave Silva, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Não se esqueçam também de deixar o vosso like aqui na live. É sempre de valor e eu agradeço. Temos aqui 7 visualizadores no momento, temos um like, portanto, meus amigos, não se esqueçam de clicar aí no joinha, por favor, para deixarem também o vosso like. Não se esqueçam também de aproveitar as promoções que têm sido feitas no decorrer dos diretos, ok? António Correia, boa tarde, amigo Vitória, amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem? Aproveitem as promoções que têm sido colocadas aqui no decorrer das lives. As mesmas só estão disponíveis e visíveis durante os diretos, ok, meus amigos? Portanto, aproveitem. Hoje está aqui o código promocional da loja ACL, do Sr. Albino Costa Lopes. Uma loja que tem variadíssimas gamas de produtos. Eu vou aqui enumerar alguns. Portanto, ele tem material da Nutribird, da Verselaga, produtos Pet Cup, desde rações, papas, suplementos, etc. Tem mistura da Bayers também. Tem também a Delinatur, ok? Tem Animastrat também. Tem Rádio de Sol, a Gama Fly. É uma loja que eu não tenho bem a certeza e tenho que perguntar ao Sr. Albino. Eu penso que existe em Marco de Canaveses e em Gondomar, ok? Mas de qualquer maneira o Sr. Albino também aceita encomendas, ou seja, também envia os produtos para vocês. E disponibilizou-se a deixar também um código de 5% nas compras que vocês fizerem na sua loja, para vocês poderem usar como desconto, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Mais uma vez, já temos aqui mais amigos criadores a visualizar a live. Não se esqueçam de deixar o vosso like, meus amigos, é muito importante aqui para o canal também. E o tema de hoje é a mistura de sementes ou extrusada. Dão uma, dão outra, porque é que dão uma, não dão outra? Já tentaram dar a outra? Não, porquê? Quais os prós, quais os contras? Deixem aí nos vossos comentários um pouco sobre a vossa opinião sobre estes dois produtos, ok, meus amigos? Tenho aqui uma coisa para vos mostrar. Vou virar aqui o ecrã só para vocês verem os London Fancy. Os London Fancy, meus amigos, é qualquer coisa do outro mundo. E eu tenho que vos mostrar desde a última live. Isto é fenomenal, meus amigos. Vejam bem a alteração que já estão aqui a existir algumas aves. Olhem para isto. Aves que já estão tipo 60, 70% pigmentadas. Opa, isto é qualquer coisa. Olha ali um branquinho está a começar a transformar-se. Pá, é qualquer coisa, meus amigos. Aqui uns mais atrasados, mas como podem ver, opa, isto é um criador chegar ao canaril e de dia para dia conseguir aperceber-se desta alteração a nível de plumagem é qualquer coisa. Tenho aqui mais uma gaiola também com vários, que também estão a começar a pigmentar. Estes estão um pouco mais atrasados que os de cima, mas existem aqui já várias aves a ganharem aqui tonalidades. Pá, isto é espetacular, meus amigos. Pronto, isto é só aqui uma à parte porque eu fico realmente radiante com isto e cada dia que chego aqui ao Canaril e olho aqui para as gaiolas dos London é qualquer coisa. Lá está, isto, por muito que a minha raça de canários predileta seja o canário Gloucester, e os London epá, criam este sentimento que os Gloucester não conseguem. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like. Temos aqui 7 likes, 16 amigos criadores a visualizar a live. Portanto, deixem aí o vosso like, cliquem aí no botãozinho e deixem o vosso joinha, por favor. É totalmente gratuito, como vocês sabem. Ora então, vamos lá começar aqui a ler alguns dos comentários sobre o tema de hoje.
João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem? Miguel Rocha, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo, tudo bem? Aves Silva, utilizo os dois, ok. Aves Silva, a estruzada suja menos, que é a mistura de sementes. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo, tudo bem? José Carlos Nunes, boa tarde. Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Aves Silva, a estruzada, o C15, para a época de criação, a C19, ok? Aves Silva, e quando se vai para fora, a estruzada dura mais tempo. Sim, e não é tão perecível. Sim. Aves Silva, vou tentar mudar tudo para a estruzada. Aves Silva, a estruzada, a papo e o grito. João Carlos Badal, utilizo sementes e estruzada, 50% de uma, 50% de outra. Miguel Rocha, eu uso mistura de sementes, nunca usei estruzada, mas sei que as sementes são muito mais completas em termos de nutrientes e mais naturais. Aves Silva, é extraordinária a transformação do London Fessi. Francisco Bento, boa tarde, Vitor e restantes amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Seja bem-vindo. É verdade, isto que os London Fancy é uma coisa que não sei explicar. É pá, só mesmo um criador ir-se apercebendo diariamente a metamorfose porque as aves passam e como é que as aves passam de um estado totalmente melânico, aves sem graça nenhuma, canários magrinhos, esticadinhos, sem graça nenhuma, uns cinzentos, outros azuis, e depois com o passar dos dias nós vamos nos apercebendo da alteração até transformarem-se, algumas delas, em aves clássicas totalmente amarelas ou totalmente brancas, excepto nas zonas de marcação, como eu já disse em vídeos anteriores, nas penas das asas e nas penas da cauda. Meus amigos, 8 likes, temos aqui 17 amigos a visualizar a live. Por favor, cliquem aí no joinha, deixem o vosso like, ok? Na eventualidade de ainda não serem subscritores do canal, subscrevam o canal, ok, meus amigos? Partilhem também a existência do canal nas vossas redes sociais, é também relevante. E não se esqueçam também de aproveitar os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui no segundo link da descrição das lives que eu vou fazendo. Hoje temos novamente aqui a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes, que está também a dar um desconto de 5% em todas as compras que sejam efetuadas na sua loja, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Se forem de perto, vão à loja física, digam que vão da minha parte, Canaril Santos Costa, e apresentem o código promocional que aí está. Atenção, que o código promocional só está disponível no decorrer das lives. Quando a live passar para vídeo lá no canal, o código desaparece, ok, meus amigos? Portanto, têm que estar aqui a visualizar as lives para terem acesso a este código promocional, ok? E aproveitem. Na eventualidade de não serem de perto da loja física, podem sempre entrar em contato com o Sr. Albino, através do Facebook, por exemplo, e façam o pedido de encomendas que ele fará chegar a mercadoria até vocês, ok? Portanto, vamos lá continuar a ver aqui o tema de hoje. Não se esqueçam, mistura de sementes ou estruzada. Qual é que acham que é melhor, qual é que acham que não é, qual é que usam, qual é que não usam, benefícios de um, contras de outra. Falem aqui um bocadinho sobre estes dois tipos de alimentação que a maioria dos criadores usam. A Aves Silva vai passar a ser o predileto do London Fancy. É difícil, é difícil. Quanto muito o London Fancy poderá chegar ao nível dos Glossers, mas vai ser muito difícil os London Fancy ultrapassar o Glosser, porque é o meu primeiro amor nos canários, foi o canário Gloster, portanto vai ser sempre difícil. Paulo Palmeiro, eu prefiro a mistura de sementes, já experimentei a estruzada e as aves demoram a aceitar a estruzada, ok? Aves Silva, mas é necessário fazer a transição para a estruzada. Marco Ferreira, boa tarde, Santos Costa. Posso dar gorjetes aos canários? Obrigado. Boa tarde, amigo, como está? Bem-vindo. Sim, pode. Eu tenho referido aqui em várias lives que eu próprio dou gorjetes cortadas às rodelas e coloco presas entre as grades aos passarinhos, nomeadamente nos dias de maior calor. A gorjete é um legume da família do pepino. O pepino também se pode dar às aves e que tem uma grande concentração de água na sua constituição. Por isso é que eu aplico aqui nos dias de maior calor. Ou seja, para além de ter o cuidado de trocar a água para as aves terem sempre água fresca, de borrifar o espaço ou até mesmo as aves, na eventualidade de estar muito calor, também gosto de colocar umas rodelas de gorjete, porque as águas conseguem daí retirar muita água, ok? Portanto, pode dar à vontade, esteja descansado.
11 likes, meus amigos. Vamos lá tentar. Hoje é domingo à tarde, vamos lá tentar chegar aqui aos 30 likes, meus amigos, ok? Hoje vamos aqui impor aqui um novo objetivo aqui nesta live, ok? Ora então, onde é que eu ia? António Correia, eu uso só mistura de sementes, nunca usei extrusada. Qual a vantagem? Eu também nunca usei, pronto. Vou falar aqui um bocadinho aqui da minha situação. Nem nunca me passou pela cabeça ainda colocar extrusada. No entanto, reconheço que a extrusada é mais higiênica, ou seja, enquanto a alpista deixa cascas espalhadas por todo o sítio, basta as aves baterem as asas, as cascas da alpista, das sementes na generalidade, vêm cá para fora, caem para o chão. Portanto, acredito que um aviário seja mais asseado nessa situação. Também, pelo que vários criadores que usam a extrusada me têm referido, a comida extrusada evita também o aparecimento de diarreias, ou seja, as fezes são mais sólidas, são mais secas, portanto provocam menos odores. Portanto, temos aqui alguns prós a favor da extrusada. Depois, temos aqui a situação de que as aves são granívoras, a sua natureza e em termos de riqueza ambiental para as aves sentirem bem, elas estão desenhadas, foram criadas para se alimentarem de sementes, portanto isto é um enriquecimento ambiental proporcionar sementes às aves, por isso é que existem criadores que dão uma parte extrusada, outra parte de sementes, não se viram totalmente para a extrusada. Por exemplo, outra situação que aqui acontece, ainda antes de falar dessa situação, existe também aqui o período de adaptação das aves, ou seja, para as aves passarem de se alimentarem de mistura de sementes e passarem a alimentar-se de extrusada não é de um dia para o outro. Não chegamos ao aviário, não, olha, hoje não vou pôr mistura de sementes, vou colocar extrusada. Não, é progressivamente. Ou seja, começamos, por exemplo, num determinado dia, continuamos a dar 80% da mistura de sementes que dávamos e pomos 20% de extrusada, passado 2 ou 3 dias passamos a mistura de sementes para 70% e começamos a pôr 30% de extrusada, e assim sucessivamente, até ficar ela por ela, metade, metade, continuar a dar a mistura de sementes, mas também deixar a extrusada, ou então, se quisermos substituir na totalidade as sementes pela extrusada, continuar progressivamente esse processo, até chegar a um ponto que já não estamos a dar sementes e estamos unicamente a dar extrusada. Depois, por último, outro contra que eu aqui verifico é no decorrer das exposições. Uma coisa é se for uma exposição monográfica de um dia, uma one day show, não há grande problema, porque nós sabemos que nas exposições não existe extrusada. As exposições, as organizações das exposições só colocam à disposição das aves mistura. E a ave pode enfraquecer. Não é que a ave tenha deixado de aprender a comer mistura desde no decorrer da sua vida já tenha alguma vez provado. Mas é uma alteração muito grande, que morfologicamente, queiramos ou não, vai afetar muito ou pouco cada ave, ok? Portanto, é muito complicado nós estarmos a levar as nossas aves à exposição, aquelas exposições de 7, 8, 9 dias, e a ave que estava habituada a consumir extrusada no seu aviário, não é? Na sua casa, chega a um local novo em que a alimentação também é totalmente diferente. Já não basta muitas vezes as misturas de sementes serem diferenciadas daquelas que nós usamos nos nossos aviários, e depois ainda vai ter um alimento substancialmente diferente, ou seja, a ave estar habituada à extrusada e vai se parar ali durante 7, 8, 9 dias só com mistura de sementes. Portanto, esta também é uma situação que eu também acho que é um contra relativamente à extrusada. 14 likes, meus amigos, vamos lá. Temos aqui 19 amigos criadores a visualizar a live. Por favor, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like para ver se conseguimos chegar aos 30 likes no decorrer da live, ok? Portanto, deixem-me lá ver aqui os comentários. Paulo Palmeiro, os London Fancy são como os golos. À primeira não são interessantes, depois da muda são excelentes. É a mesma coisa, amiga. Eu também já criei golos aqui há muitos anos. O golo é um pássaro de um verde esbatido ainda antes da muda, que não tem piada nenhuma, e depois começa-se a transformar. Primeiro começam a aparecer aquelas cores ainda meio desbotadas, meio esbatidas, mas conforme a muda vai chegando ao fim, essas cores começam a ganhar brilho, e depois aquelas marcações que o gold parece que foi pintado a pincel, não é? Porque é uma coisa também fenomenal. Mas é mais ou menos essa situação, pronto. Só por dizer que uma raça, que uma espécie é de exóticos, outra espécie é de canários. Mas é exatamente essa situação, amigo.
Bruno Dias, boa tarde, amigo Vitória e Criadores. Olá, amigo Bruno, como está? Tudo bem? Aves Silva, agora com a muda são penas, cascas de semente no chão, com a estruzada depois é só limpar as penas do chão. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? José Carlos Badal, ao utilizar a estruzada quando vou de férias, posso ir descansar durante uma semana. Mais higiene, menos sujosidade. E assim o amigo a que eu peço para vir tratar das minhas aves, apenas muda a água. Pronto, aqui é mais um pró. Aqui é mais uma situação a favor da estruzada. Efetivamente, nós quando vamos de férias, se pedirmos a alguém para ir tratar dos pássaros durante a nossa ausência, e se por norma utilizamos a mistura de sementes, para além de dizer à pessoa que lá vai tratar dos passarinhos para ter cuidado em trocar a água frequentemente, de preferência diariamente, também temos que lhe ensinar a dosagem correta de mistura de sementes e quantas vezes por semana tem que lá ir fazer essa situação. Relativamente ao estruzado, não. Se colocarmos uma grande quantidade em comedores que as aves não defequem para cima da estruzada, a estruzada consegue durar mais tempo. Portanto, realmente é uma das vantagens da estruzada também. Ora, vamos lá ver aqui. João Carlos Badal, e dar verduras, também importante. Aves Silvio, o valor da estruzada por quilo vai dar o mesmo das sementes, acho que vale a pena. Eu aí já não concordo tanto, pelo menos eu não compro, mas pelo que eu tenho ouvido de vários criadores é que a estruzada é relativamente mais cara. Deixem aí nos vossos comentários, amigos, e confirmem se esta situação que eu estou a referir é real ou não. Eu não tenho conhecimento, que eu não como estruzada, mas pelo que eu tenho ouvido dos criadores é relativamente mais caro. Mas como também se estraga menos, eu penso que também acaba por compensar esse valor mais caro. 15 likes, meus amigos, temos 27 amigos criadores aqui na live. Por favor, quem ainda não pôs o joinha, coloque o vosso like para ver se conseguimos chegar aos 30 likes no decorrer da live, ok? Portanto, é importante também quem faz uso referir essa situação relativamente aos valores. Ora, Aves Silva, sim é verdade, também verduras, portanto vai ser somente a estruzada, papa grito, legumes e maçã. Aves Silva, e no futuro vou somente colocar sementes só como guloseimas num pequeno comedor, mas que não seja para a riqueza ambiental, acho importante. Miguel Rocha, por isso mesmo que eu prefiro ter mais trabalho na limpeza, mas tento dar um ambiente mais parecido possível do habitat natural dos passarinhos, mas não sou contra quem dá estruzada. João Carlos Badal, nas posições um mês antes é dar 50-50% de ambas. As aves facilmente se habituam sem nenhum problema. Pronto, está aqui um criador que dá 50% o amigo João Carlos Badal, que durante o ano inteiro dá 50% da alimentação em mistura e 50% da alimentação em estruzada. Pronto, e a técnica que ele aqui aconselha, na eventualidade de levarem as vossas aves são alimentadas com estruzada às posições, é um mês antes do início das exposições, colocar recipientes com mistura de sementes e os recipientes normais com estruzada, para as aves voltarem a habituar-se, ou se nunca se alimentaram de mistura de sementes, habituarem-se então a procurar alimento também aí, ok? Aves Silva, 25 de estruzado e 75 de sementes uma semana, na semana seguinte 50-50 e na última semana 75 de estruzado e 25% de semente, depois ficar somente a estruzada. Pronto, é a técnica aqui que o amigo Aves Silva utilizou ou ainda utiliza para as aves que compõem o seu plantel. Pedro Correia, boa tarde a todos os criadores. Olá, amigo Pedro, seja bem-vindo. Se ainda não deixou o seu like, deixem o seu like. Estamos a tentar chegar aqui aos 30 likes no decorrer da live de hoje, ok? Miguel Rocha, já criei golos, mas sou apaixonado pelo canto dos canários. Os golos esteticamente são muito bonitos, mas depois em termos de canto. Outra coisa que eu gosto nos golos, por exemplo, é quando eles estão a fazer acordo, quando o macho está a fazer acordo para acasalar a fêmea, aquilo é bonito, aquilo é engraçado porque aquilo parece um boneco com uma corda, parece que demos à corda e o pássaro começa a nuclear aos saltinhos, todo altivo aos saltinhos ao lado da fêmea, portanto também é engraçado ver esse processo de corte por parte dos gold. Portanto, ora... Aves Silva, pois o problema são as posições. Francisco Bento, eu já há alguns anos experimentei a estruzada, os canários não pegavam.
Agora usa ração única e papa seca. E do alpistocimos para que as aves estejam habituadas a sementes. Ora, por causa das... Não existe aqui a continuação, amigo, e depois o amigo diz. E de quando vende, normalmente as pessoas dão mistura de sementes. Eu penso que a grande maioria dos criadores ainda optam pela mistura de sementes. Mas a estrusada em si é um alimento que cada vez tem mais criadores a aderir ao uso da estrusada junto das aves. Eu vou ser sincero, epá, nunca me deu ainda, também não me preocupa muito a sujidade ou não. Pá, normalmente eu tenho aqui as gaiolas, também caem poucas cascas para o chão, ficou ali no fundo. Eu tenho sistema de rolo, portanto é só tirar aquele bocado de papel, estender um novo bocado de papel, não é tanto por aí. Em termos das fezes, poderá eventualmente até largar algum odor, mas eu também tenho o cuidado de limpar com frequência aqui o meu canaril, portanto também não é muito por aí. Mas também muito pelo contrário, não sou nada contra o uso de estrusada. Os criadores que efetivamente tiverem essa vontade de experimentar e as aves se adaptarem bem, porque depois também existe esse problema, provavelmente há aves que se adaptam bem, há outras que não se adaptam tão bem, opá, venham em frente e maravilha, maravilha. Ora, vamos lá continuar. Meus amigos, antes de continuarmos, temos aqui 20 likes, vamos tentar chegar aos 30 likes no decorrer da live de hoje. Temos aqui 26 amigos a visualizar a live, portanto deixem o vosso like, por favor. Se ainda não forem subscritos no canal, subscrevam o canal, como sabem é totalmente grátis. E para receberem uma notificação também, ativem o botão das notificações para estarem presentes aqui nas lives. Nas lives, em todas as lives, e como vocês que costumam aqui estar com frequência sabem, eu deixo sempre um código promocional relativo a vários parceiros comerciais que nós aqui temos para vocês terem descontos na compra de produtos para as vossas aves. Hoje voltamos aqui à loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes, que tem variadíssimos produtos à venda. Eu vou aqui enumerar alguns e vocês têm um desconto promocional no segundo link da descrição da live para poderem usar em compras na loja ACL, ok? Pronto, a loja ACL tem desde as marcas Nutribird, da Verselaga, tem praticamente todos os produtos Pet Cup, é um dos grandes representantes da marca Pet Cup em Portugal, é a loja ACL, desde rações, papas, suplementos, etc. Tem também mistura da Bayers, tem a Delinatur, tem a Animastrat, tem a Radios de Sol, a Gama Fly, e muitas outras marcas e outros produtos. Portanto, aproveitem, se consomem, se dão às vossas aves alguns destes produtos que eu aqui enumerei, aproveitem. Se fisicamente morarem longe, residirem longe da loja física, salvo erro, eu tenho que confirmar esta situação, mas existe uma loja em Marco Canaveses e outra em Gondomar. Vocês também podem entrar em contato com o Sr. Albino através do Facebook, mandem-lhe uma mensagem, procurem no Facebook por Pet Shop ACL, ok? E lá também poderão ver toda a gama de produtos que eles têm lá na loja e podem mandar uma mensagem a perguntar o valor dos produtos que vocês consomem nos vossos aviários e no final, se adquirirem alguns produtos, digam que vão da parte do Canaril Santos Costa e apliquem o código promocional que está aqui em baixo no segundo link da descrição. É muito importante vocês poderem aproveitar estes descontos, ok, meus amigos? Portanto, vamos lá continuar aqui com o debate do tema de hoje. Mistura de sementes ou estrusada. Vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Portanto, a ave silva, olha, o golo também passa por transformação de cores. É verdade, é um exótico que também passa por esta transformação. Bruno Dias, estou mais ou menos, comprei um canário Gloucester e ele está com piolhos, ainda bem que tenho ele de quarentena. E já colocou algum produto para aniquilar os piolhos, amigo? Eu aconselho não apenas um produto na ave, mas também uma limpeza geral à gaiola, se a gaiola estiver junto a uma parede, também esfregar bastante bem a parede, aplicar um produto também contra os piolhos nos buracos, em rachas que a parede tenha, para aniquilar efetivamente essa praga, porque isso é uma praga. Francisco Benta completou agora as posições. Ok, amigo Francisco? Bruno Silva, boa tarde, amigo Vítor e criadores. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Ora, João Carlos Badal, relativamente ao preço, cerca de 10 quilos são 55 euros. Pois, é muito mais caro.
do que a mistura de sementes. Lá está, mas também se calhar rende mais porque não se estraga tanto. Ou outra situação que os nossos passarinhos têm é quando se encontram com um comedor com uma mistura de sementes, normalmente vão àquelas que mais gostam e muitas vezes mandam para o chão aquelas que menos gostam, não é? Portanto, existe um grande desperdício. E se calhar com a estruzada essa situação não ocorre tanto. Mas é bastante mais caro, quer dizer, eu compro aqui 20 quilos, por exemplo, da mistura de sementes, a cerca de 30 e qualquer coisa euros. É o dobro e não é metade do valor, mas é 2/3 talvez do valor. A Aves Silva sim, mas dura muito mais do que as sementes. Pronto, era isso que eu estava a dizer. Acaba por ficar equivalente o preço. A Aves Silva, 7 € o quilo da C15. Pois, 7 € o quilo, se formos fazer 10 quilos, são 70€. É caríssimo. Ainda fica mais caro do que o que o amigo João Carlos Badal estava a dizer. Ora, boa ideia, 50-50 para habituá-los às posições. Virgílio São João, boas tardes. Eu tentei 2 vezes com 50-50. Os meus canários não pegavam, pois era só sementes. Um abraço a todos. Olá, amigo. Bem-vindo aqui à live antes de mais. Obrigado aqui pelo seu comentário. Pronto, lá está. Depois existem, efetivamente, aves que se adaptam, outras que não se adaptam tão bem. Meus amigos, 21 likes. Vamos lá tentar aqui mais 9 likes. Se estiver aqui alguém no decorrer da live que ainda não tenha colocado o joinha, pá, cliquem no like, por favor, para ver se conseguimos chegar aos 30 likes no decorrer da live, ok? Aves Silva, é verdade, também já vi os golos aos saltos demais. Bruno Dias, ok, obrigado. Nada, amigo. Aves Silva, fica mais caro, mas como dura mais, fica no fundo mais económico. Sim, acredito que acabe por compensar por não haver tanto estrago, sim, sem dúvida. A João Carlos Badal, na estruzada que eu utilizo, desperdício é 0. Pronto, lá está. Espetacular. João Carlos Badal, estruzada tipo de papa de criação da marca Pineta, passa publicidade. Sem problema, amigo. Força, não há problema nenhum de estar aqui a referir a publicidade. Pronto, meus amigos, deixem os vossos comentários. O tema de hoje é mistura de sementes ou estruzada. Quem usa uma, quem usa outra, se já tentaram mudar de uma para a outra, se as coisas correram bem, se não correram bem, o que é que têm em consideração relativamente a um tipo de alimento, o que é que têm em consideração relativamente ao outro tipo de alimento. Portanto, deixem os vossos comentários para falarmos um pouquinho sobre esta situação, ok? Pronto, eu como disse e já tinha referido, eu nunca tentei, ainda não parei nunca para pensar nessa situação. Mas pelo que eu vou ouvindo em termos de feedback de criadores que fazem uso, tenho ouvido mais situações a favor do que contra. Portanto, acabo por considerar que devo aconselhar às pessoas, quem tiver interesse, em usar a estruzada. Nada contra, muito pelo contrário, ok? Ora então, vamos lá ver que eu tenho aqui uma questão sobre o link. Francisco Bento, Vítor, só vejo um link, é esse o link a copiar para futuras compras? É, amigo, é esse link que o amigo tem aí em baixo, há de ter umas letras e depois no final tem o número 5. É esse código promocional que o amigo, quando for efetuar compras na loja ACL, deverá dizer que vem por parte do Candeeiro Santos Costa e que tem o código promocional para poder ter 5% de desconto nas compras que vai efetuar, ok? Pois é isto, meus amigos. Aproveitem os códigos promocionais. Temos aqui já vários parceiros, como quem tem estado a acompanhar com regularidade as lives que eu tenho feito aqui diariamente, lives diárias entre as 19 e as 20. Vocês sabem que eu tenho tentado arranjar aqui parceiros comerciais para conseguir pôr ao vosso dispor códigos promocionais em algumas lojas que são parceiras aqui do canal para vocês usarem em compra de produtos para as vossas aves. Estou aqui no momento a tentar também arranjar uma parceria com uma clínica veterinária para os amigos criadores, tanto para aqueles que já efetuam essa prática, como para aqueles que têm interesse em iniciar essa prática, possam ter um desconto promocional quando enviarem as fezes das vossas aves para análise, ok? Eu não sei se vocês acham relevante ou não, por favor deixem aí nos vossos comentários. Eu penso que é interessante, tanto para aqueles criadores que já utilizam esta prática, como para aqueles que de alguma forma têm alguma curiosidade
em iniciar esta forma de tratamento das aves e substituir pelos tradicionais tratamentos preventivos, ok? Portanto, vamos lá continuar aqui. João Carlos Badal, Pineta Pro Completo muda. Excelente, amigo. É isso mesmo, não tenha problemas das marcas. Nós aqui temos parceiros comerciais, mas ninguém paga ao canal, amigo, está bem? Os parceiros comerciais são única e simplesmente para tentar ajudar os amigos criadores com promoções, mas aqui ninguém é dono do canal, ok? Portanto, podemos falar aqui nos nomes que bem quisermos. Obrigado por ter dito a marca que usa, amigo. Aves Silva, obrigado por dizer a marca João. Miguel Rocha, senhor João, e quando não estão na muda, qual usa? Da ração extrusada. Aves Silva, não conhecia essa marca de extrusada. Esta C15 até é parecida com a Spoil Morbid. Aves Silva, muito obrigado, João. Agradecer à marca. João Carlos Badal, C15 nunca utilizei. Aves Silva, utiliza C19, que é próprio para a muda. Nuno Duarte, boa tarde, pessoal. Então, Nuno, tudo bem contigo? Então, esses lizards, como é que estão? Bruno Dias, eu uso mistura de sementes. Um abraço, amigo Nuno. E pronto, meus amigos, estamos aqui com 25 lives, 25 likes, vamos tentar chegar aos 30 likes, meus amigos. Se há algum amigo criador que esteja aqui a visualizar a live e que ainda não tenha colocado o like, por favor, coloquem o like. Subscrevam o canal também na eventualidade de até verem os vídeos com regularidade. Subscrevam o canal, isso só vos trará vantagens, nomeadamente serem notificados pelo YouTube sempre que se iniciar uma nova live, tanto para estarem aqui presentes, para comentarem, fazerem parte desta família, partilhar experiências, partilhar conhecimento, como vocês estão a ver aqui pelos comentários, e também para aproveitar os códigos promocionais que eu vou colocando aqui no decorrer das lives, ok, meus amigos? Portanto, vamos lá, quem ainda não pôs o joinha, ponham aí o like para ver se conseguimos chegar aos 30 likes até ao final da live, ok? Pois é, amanhã é mais um dia de semana, penso que as temperaturas agora vão acalmar um bocadinho, o que é excelente, é bom para as nossas aves, tanto para quem já está na muda como para quem está a terminar de criar. Eu penso que uma boa parte dos amigos criadores devem estar a terminar de criar e outra parte já deve ter acabado muito provavelmente. Portanto, esta temperatura amena que agora vai estar aqui durante uns dias vai ser muito boa para o processo de muda e também para quem está a acabar de criar. Aves Silva, comprei o tal sal dos Himalaias, coloco então um bocado num comedor pequeno, até aí comprou o sal dos Himalaias como? Em granulozinhos pequeninos como o sal de cozinha que nós usamos, ou comprou em blocozinhos? Se comprou em blocos, pode tentar fazer um furinho, colocar uma corda e pendurar. Por exemplo, pendurar nas grades da gaiola, com um clipe na outra ponta da corda e pendura, para os pássaros andarem ali de bicar. Se comprou sal dos Himalaias em grânulo, em formato como o sal que nós utilizamos de cozinhar, o ideal será ou ter um comedor com esse sal lá dentro, ou então misturar na papa que aplica aos passarinhos, ok? Ora, Nuno Duarte, os lizards estão em andamento, lento na oxidação, em andamento lento na oxidação, mas já estão a ficar com as patas bem escuras. Falta a parte mais do bico. Boa, amigo. António Correia, eu também sou da opinião do amigo Vítor, só uso mistura de sementes, penso que as aves gostam mais do que a extrusada e é mais natural, faz mais lixo, mas faz parte da higiene do canaril. Pronto, é também a minha opinião, mas é, mais uma vez eu digo, nada contra a extrusada, muito pelo contrário. Eu é que simplesmente ainda não me dei ao trabalho de sequer pensar seriamente sobre isso. E depois eu sou muito, lá está, eu sou aquele tipo de criador que é muito tradicional com as coisas. Eu, se tenho uma metodologia de tratamento das minhas aves que funciona, é muito, extremamente difícil eu alterar o que quer que seja, meus amigos. Porque se as coisas estão a correr bem, eu tenho sempre receio que ao mudar aqui um produto, principalmente a alimentação básica, a mistura de sementes, e tenho medo que alguma coisa corra mal durante esse processo. E então sou muito atreito a alterações relativamente à metodologia que ponho em prática aqui no meu canal, porque as coisas correm bem. Ora, se as coisas correm bem, tenho algum receio de mudar. É muito também por causa disso. 30 likes, meus amigos. Obrigado antes de mais. Já conseguimos lá chegar aos 30 likes, meus amigos. Obrigado a todos, ok?
Ora, vamos lá continuar a ver aqui. Aves Silva, acho que me esqueci do like. Pronto, em princípio já deve ter posto, obrigado. Francisco Bento, a ração única que usa é a da Rádio de Sol e tem a vantagem de que pode-se dar como vem ao umedecer. Top. Nuno Duarte, eu uso as duas coisas, estruzada C15 e sementes o ano todo. Nem sei qual eles preferem mais. Pegam bem nas duas, é isso, amigo. Não, acabas por não reparar, desaparece tanta comida no comedor que tem a estruzada como na mistura de sementes, é isso. Lá está. Os pássaros, se tiverem a estruzada e as sementes, eu não vou dizer que eles vão dar preferência às sementes, mas não vão trocar as sementes pela estruzada, isso eu garanto. Isso eu garanto. Porque lá está, é algo, o pássaro foi constituído, é uma ave gramínivora. Gramínivora quer dizer exatamente isso, é uma ave que come grãos, ok? Portanto, a ave, como primeira opção, vai sempre escolher a mistura de sementes. O que acontece é, se não tiver a mistura de sementes à disposição, que remédio tem ele se não ir à estruzada? E a estruzada depois acaba por ter as suas vantagens. É um alimento que se estraga pouco alimento, que os pássaros quando pegam normalmente comem tudo, não andam à procura de outras sementes porque só há aquilo, portanto, é aquilo que pegam, é aquilo que comem. Faz bem também a título das fezes, porque as fezes acabam por vir mais secas, logo sem tanto odores como nas aves que se alimentam com mistura de sementes. Portanto, tem variedíssimas situações a favor, a estruzada. No entanto, a gênese dos pássaros é para comerem sementes. Portanto, também é um enriquecimento ambiental. Daí ser importante. E já vimos aqui vários criadores dizerem que não dão só estruzada, ou seja, continuam a dar uma parte de mistura de sementes e continuam a dar uma parte de estruzada. Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Aqui, Aves Silva. Este não dá para bater na tela e aparecer o like. Aqui não. Aves Silva em saco. Sal grosso, sal dos Himalaias. Pronto, então é em granulozinhos. Então pronto, então o ideal é pôr ou num comedor, pode encher um comedor de gaveta e pendurar só com sal, ou então se quiser misturar na papa. Opa, talvez 10 a 15 gramas de sal por quilo de papa dá perfeitamente, ok? Eu normalmente aqui compro em blocos, portanto é que depois até tenho aqui pendurado em alguns sítios, eu até posso aqui virar para vocês tentarem perceber. Por exemplo, estão a ver ali ao fundo, junto à bola de sebo, estão a ver ali aquela pedra de sal dos Himalaias, mesmo por cima do comedor, mesmo por cima do pássaro que agora está ali. E os passarinhos vão ali, passam a vida a debicar. Estão a ver, tem uma cordazinha, a própria pedra foi furada, tem uma cordazinha e depois é presa ali com um clipe na grade. Portanto, tem assim, ali tem outra, estão a ver. E isto dura, sei lá, uma pedra destas, posso-vos dizer que uma pedra destas dá para 3 ou 4 épocas. Que isto depois, basicamente, acabada a muda, eu retiro, porque isto também é mais para evitar as bicagens, porque os passarinhos, quando bicam as penas a outros passarinhos, se conseguem arrancar a pena, quando provam a parte do canúnculo, aquela parte que estava junto à pele, sentem um sabor salgado, que essa zona da pena é salgada. Porquê? São onde se fixam todos os minerais que a ave vai consumindo quando se alimenta. Se nós colocarmos esta pedra de sal como distração, a ave já não vai ter tanta tendência de andar ali, deixa lá ir hoje arrancar mais uma pena, porque a que eu arranquei ontem tinha aquele sabor. E se detectar que ali também está aquele sabor salgado, vai preferir a pedra do que andar a arrancar as penas dos passarinhos que estão na mesma vadeira. O mesmo ocorre com aquele sistema de tranças das cordas entrelaçadas que estiveram anteriormente embebidas em sal durante 2 ou 3 dias, depois deixamos a secar lá fora e depois colocamos nas gaiolas. Também tenho aqui, porque também acabam por ficar com um sabor a sal. Estão a ver ali, olha, estão a ver ali aquele London Fancy, está ali agarrado à corda, estava ali a debicar a cordazinha, agora está nervoso, está-se a sentir filmado, mas ele estava ali a debicar a corda, estava tranquilo, porque aquilo tem um sabor a sal, ok? Normalmente nestas gaiolas de metro tenho uma corda numa ponta, outra corda noutra ponta, ok? Como podem ver. Vamos lá, meus amigos, 34 likes. Opa, olha, se der para ir aos 40, vamos aos 40, meus amigos, ok? Enquanto houver aqui comentários, eu vou respondendo. Vamos mantendo aqui a live
em linha aberta, portanto vamos tentar chegar aos 40, meus amigos, já faltam mais. Portanto, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Deixem-me só mudar aqui o vídeo para vocês continuarem a ver aqui esta cara feia. Ora, Miguel Rocha, é engraçado, um filhote do meu casal timbrados parece um pardal. E o bico e as pernas e patas são escuros. Já o outro irmão é completamente bico branco e patas e pernas brancas. E em termos de plumagem, são iguais, amigo? Ou um é uma ave mais clara e o outro é uma ave mais escura? Bruno Dias, o amigo Vítor tem que fazer uma live a falar dos tratamentos para a muda e reprodução. Pronto, amigo Bruno, eu no decorrer das lives vou falando. Já falámos aqui um bocadinho de procedimentos para a muda. Falámos entre dar sempre água fresca, banheiras, falámos aqui em vários produtos que administramos, mas no decorrer das lives nós vamos sempre falando aqui um bocadinho sobre esses temas, sempre que o assunto da muda ocorre, ok? Portanto, é uma questão de estar aqui presente, tentar estar diariamente. Na eventualidade de não conseguir estar presente nas lives, pode sempre ver os vídeos lá no canal, como deve saber certamente, e há de verificar que sempre que algum amigo criador puxa aqui o tema da muda, o que é que fazem ou como é que praticam, nós acabamos por falar aqui um bocadinho como é que cada criador faz aqui o manuseio do seu plantel a quando da muda da pena. Ora, vamos lá ver aqui. Nuno Duarte, para quem quiser usar o sal dos Himalaias e comprem bloco, não façam como eu e cortem com a rebarbadora. Mudei de cor, que faz bastante bem e fica agarrado ao corpo. É, amigo, muito bom. É, pá, só tu, Nuno. Comem por igual, desaparece ambas por igual, mas nenhum deles deixa a semente de lado. É, lá está, é a tal situação. Aves Silva, já vem cortados os blocos que ainda tenho dos Himalaias em bloco do ano passado. É, exatamente, é excelente. Eu também já tenho aqui estes blocos talvez há 2 anos. Por vezes, conforme vão aumentando também aqui a quantidade de bandeiras e tudo mais, tenho que comprar blocos novos, não é? Os blocos não chegam. Mas posso dizer que os últimos que comprei foi há cerca de 2 anos e ainda nenhum acabou. Há uns que estão mesmo quase a terminar, mas basicamente todos ainda têm aqui um bocadinho. Isto lá está, mais uma vez, terminada a época da muda, eu agarro nestes blocos, meto dentro de um saquinho e guardo numa gaveta. Porque eu, depois de terminada a muda da pena, retiro, não coloco a uso. Portanto, é mesmo só nesta altura da muda é que eu faço uso aqui do bloco de sal dos Himalaias. Sem rebarbadora, atenção, não é com rebarbadora. Então tu compraste os blocos grandes, Nuno. Deves ter comprado se calhar na Decathlon, não? Porque a Decathlon vende blocos grandes que é para dar aos cavalos. Para os cavalos também terem minerais e tudo mais. Eles lá têm à venda blocos enormes, que aquilo normalmente é para a malta da equitação e tudo mais, acabar por dar aos cavalos. Será que foi esse tipo de blocos que compraste? É pá, mas muito bom. Cortar sal dos Himalaias com a rebarbadora. Devias ter logo colocado umas costeletas, uns entrecosto, umas entremeadas, assim em pé à tua frente, que assim temperavas logo a carne com o sal. Muito bom, pá. Está tudo aqui a rir-se, pois. Ora, Canarinho Lusitano, boa tarde, sou português e moro no Ceará, Brasil. Dou estruzada e sementes, mas vou deixar de dar estruzada por falta de confiança nas marcas e o desperdício é grande. Abraço deste lado do Brasil. Seja bem-vindo aqui ao canal e à live, amigo. Obrigado por estar presente. Pronto, o amigo também, estando aí no Brasil, eu aqui há uns meses, eu li também sobre uma polémica que haviam, e no Brasil sabemos que grande parte dos criadores prefere a alimentação estruzada à mistura de sementes, devido a vários fatores, pela dificuldade muitas das vezes em encontrarem misturas de sementes de qualidade. Eu tenho falado com alguns amigos criadores brasileiros e muitos deles dizem que voltaram-se para a estruzada devido a essa situação, mas eu ouvi falar numa situação que houve aí relativamente a uma marca, que é das mais conhecidas até do Brasil, que a comida estruzada, até estavam a dizer que essa comida estruzada até andava a provocar a cegueira em algumas crias de canários. Não sei se é essa marca que o amigo diz que não tem confiança, mas pronto. Fica aqui a dica também
Temos aqui um amigo criador que usa a astruzada e que diz que mesmo assim existe um grande desperdício. Francisco Bento, e compras estas pedras onde, Vitória? Eu normalmente mando vir da Agrobom Duarte. Na Agrobom Duarte eles têm essas pedrinhas à venda, individuais, já vêm com a cordazinha e que até vêm com um ganchinho para colocar na grade da gaiola, amigo, ok? Meus amigos, 35 likes, vamos lá tentar chegar aos 40. Vamos fazer um forcing, alguém que se tenha esquecido entretanto de deixar o joinha, por favor deixem desde já. Quem também ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam o canal, ativem o botão das notificações para que sempre que for colocado um novo vídeo do canal ou sempre que se inicie aqui uma nova live, vocês sejam notificados e não percam aqui o decorrer da live, ok? Aproveitem também os códigos promocionais que vão sendo deixados aqui no decorrer das lives. Atenção, estes códigos só estão disponíveis durante as lives. Quando a live termina, passa para vídeo lá no canal e o código já não vai lá estar, ok? Portanto, aproveitem. Hoje temos aqui a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes, em que vende praticamente de tudo. Eu vou referir aqui algumas das quais mais famosas, mas a loja tem praticamente tudo. Nutribird da Verselaga, produtos Pet Cup, seja rações, papas, suplementos, mistura da Bayers, Deli Nature, Anima Strat, Rádio de Sol e Gamma Fly, portanto, e muito, muito mais. Portanto, sintam-se à vontade. Se forem da zona, eu penso que existem lojas físicas em Marco de Candavês e em Gondomar. Se forem da zona, desloquem-se lá, façam as vossas compras. No final, quando forem para pagar, digam que vêm da parte do Caneiro Santos Costa e apresentem o código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição da live, ok? Se não for o caso, se forem de mais de longe, falem com o amigo Albino, procurem por Pet Shop ACL no Facebook, mandem uma mensagem a perguntar se lá na loja tem determinado produto que vocês queiram, perguntem o preço, se acharem que é um preço competitivo, atenção, o amigo Albino está sempre a fazer promoções, eu vejo no Facebook, ele está sempre a fazer promoções, é conhecido por ser uma pessoa justa relativamente aos preços dos produtos que vende, portanto, mandem para lá, mandem uma informação, uma pergunta, ele irá responder. Se acharem que o preço é competitivo, ainda podem aproveitar os 5% de desconto e a loja acaba por fazer o envio dos produtos para vocês e os produtos chegam à vossa casa com tranquilidade, ok? Portanto, não percam estas parcerias que vamos tendo aqui no canal, ok? Ora, vamos lá continuar a ver aqui os comentários. A Aves Silva já vem com um gancho para pendurar a pedra. Sim, tenho essa também dos Himalaias. Os meus canários adoram a corda de sisal. É normal, todos os canários normalmente gostam. Tem na Agrobom Duarte, Francisco, isso. No Duarte, Francisco Bento. Penso que na Agrobom Duarte tem, mas podes comprar um bloco na Decathlon, exatamente na secção dos cavalos. Cortas com o rebarbador e no fim tiras uma foto e mandas para rir um bocado. Olha uma ideia. É pá, muito bom, Nuno. Tu hoje estás forte, hoje estás forte. Miguel Rocha, o outro é mais claro, 70% branco amarelado e 30% melânico. Pronto, então provavelmente tem a ver com o tipo de plumagem que cada ave apresenta. Uma ave é mais melânica, a outra ave é mais lipocrómica, por isso é que uma ave tem as partes córneas um pouco mais escuras do que a ave lipocrómica. Muito provavelmente é devido a esse fator, amigo Miguel, ok? Por isso é que eu fiz a pergunta do tipo de plumagem. Aves Silva, cara feia, nada disso. Nuno já vem feito com gancho para pendurar, é muito fixe. Também comprei, substituí o bloco de cálcio e comprei o osso de choco para todos. O Bruno Dias também farta-se de rir. Aves Silva, a minha live foi ao ar, então é voltar, amigo, quando puder voltar. Amigos, 38 likes, faltam 2 likes para chegarmos ao objetivo, ao segundo objetivo da live. O primeiro era 30, conseguimos chegar. Agora vamos tentar chegar aos 40, ok? Se tiver aqui algum amigo que esteja aqui no direto, na live, e que ainda não tenha colocado, 39, falta um, meus amigos. Vamos tentar chegar aos 40 likes no decorrer da live, ok? KXM, boa, cheguei. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Bem-vindo. Aves Silva, boa tarde, ainda vem a tempo. Nuno Duarte, isso mesmo, Vitor, comprei esses blocos 2 kg no Decathlon, pois estive a cortar e fiquei completamente branco. Nem o Arctic fica tão branco. Mas agora tenho sal para 10 anos, pois acredito. É pá, Nuno, mas hoje estás forte, hoje estás muito bem, muito bem.
KXM, que marca de sementes usa? Pronto, eu aqui uso todo o ano a Pet Cup e uso a gama Mosaic Premium. Para o tipo de raças que eu crio, principalmente o Gloucester, que é uma ave muito gulosa, e se eu colocar aqui à disposição dos Gloucesters uma mistura com muitas sementes negras, muitas sementes calóricas, com mais gordura, eles só vão comer essas sementes e o fígado deles vai à vida no instante e depois irei ter aqui mortalidade e aves doentes. E então uso esta gama da Pet Cup, Mosaics Premium, que para mim é das melhores que existe no mercado. Já uso há bastantes anos e uso durante todo o ano. Existem criadores que durante a criação usam um tipo de mistura, depois durante a muda usam outro, eu não. Esta gama permite-me fazer uso dela durante o ano todo, mantendo aqui o bem-estar dos meus passarinhos durante toda a época, ok? Para quem tiver interesse, a loja ACL é um dos maiores representantes da marca Pet Cup em Portugal. Portanto, se quiserem produtos Pet Cup, poderão efetuar as compras desses produtos na loja ACL, tendo 5% de desconto, ok, meus amigos? Bem, Nuno, hoje, a semana passada foram as sardinhas e tudo mais. Hoje és tu, hoje é o sal dos Himalaias e a rebarbadora. Muito bom. Deixem lá ver onde é que eu estava. Pedro Correia, boa tarde. Sei que já explicou antes, mas mesmo assim, cor canela é sempre transmitida pelo macho. A cor canela é uma mutação recessiva ligada ao sexo. Se o amigo tiver um macho canela e uma fêmea verde, por exemplo, toda a descendência canela que sair desse cruzamento vão ser fêmeas. Porque o macho só consegue passar a cor exterior às filhas. Os filhos que saírem desse cruzamento poderão vir a ser portadores de canela. Ok? Já ao invés, se tivermos um macho verde e se tivermos uma fêmea canela, a fêmea não vão nascer crias canelas, porque a fêmea não consegue transmitir a cor nem às filhas nem aos filhos. O que acontece é que a fêmea canela pode transmitir o gene canela aos filhos, ficando esses filhos possíveis portadores de canela. Ok? Não sei se me fiz entender. Diga aí nos comentários se não percebeu, amigo. 40 likes, obrigado, amigos. E como eu abuso sempre um bocadinho, já chegámos aos 40, vamos tentar chegar aos 45, ok? Até ao final da live, quem ainda não tenha colocado o joinha, coloquem por favor, eu agradeço desde já. Portanto, vamos lá ver. Se não percebeu, amigo, diga que eu vou tentar explicar de outra forma. Ora então. Aves Silva, o Nuno é engraçado. É verdade, sim senhor. Já tive o prazer de ter aqui o amigo Nuno aqui no meu canaril, veio aqui uma manhã, passar uma manhã aqui comigo. Vem-me trazer uma planta da Polígono Alberti. Eu já tinha aqui algumas plantinhas aqui semeadas, mas ele veio-me trazer uma planta grande e passámos aqui uma manhã e é um bacana, não é um bacana. Virgílio São João, há pouco vi pendurado nas gaiolas umas redes com algo pendurado, parece-me sebo com sementes. Eu costumo pôr nas gaiolas quando tiro os filhos dos pais para se irem entretendo em vez de andar à bolha. Pronto, é exatamente para isso que isto ali está, amigo Virgílio. É a função, eu vou virar e vou mostrar, a função é exatamente esta, são bolas de sebo, ou seja, isto basicamente é gordura que aqui está, e isto evita com que os passarinhos andem à bicada mais do que deveriam andar, e assim vão debicando e vão comendo, para além de irem ficando cheinhos, é uma distração para evitar bicagens. Pronto, eu tenho isto nesta fase, tenho isto em todas as voadeiras, como podem ver. Todos esses saquinhos verdes de rede é tudo bolas de sebo, ok? Bem observado, amigo. Portanto, vamos lá continuar a ver aqui os comentários. Ora, onde é que eu ia? Acho Silva demais, já me ri. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte era o homem das neves. Nuno Duarte, amigos, Aves Silva, blocos cortados, não tem tanta piada. Francisco Bento, Nuno, vou cortar com motosserra. Olha, temos aqui o massacre do Texas. Já passámos de rebarbadora para motosserra. Havia de ser bonito com motosserra então. Aves Silva, tem um bocado, Nuno, ficaste todo branco porquê? Ora, afinal, qual é melhor? O resultado desta discussão?
Canarelo lusitano, estou a ver muitos comentários sobre o sal dos Himalaias, gostaria de saber para que serve. Pronto. O que é que acontece? Quando as aves chegam à fase da muda da pena, as aves têm por tendência, quando estão juntas em voadeiras, se bicarem umas às outras. Ok? As aves, quando arrancam uma pena, a outra ave, se morderem, se bicarem o canúculo da pena, que é aquela parte que estava junto à pele, essa parte da pena tem um sabor salgado e a ave fica viciada por esse sabor. O que é que a ave vai fazer? Vai ganhar uma tara, vai ganhar um vício, ou seja, vai andar constantemente a arrancar penas de outras aves, que normalmente são as aves mais fraquinhas que se deixam bicar, para sentir sempre aquele sabor. E então o que é que muitos criadores fazem? Colocam sal, pedras de sal de cozinha normalmente, aquelas pedrinhas para temperarmos a carne e o peixe, e colocam ou misturado na papa ou num comedor de gaveta e penduram nas voadeiras, para os passarinhos irem ali debicar o sal e ao invés de andarem à procura das penas para sentirem aquele sabor, sabem que tem ali um bocadinho de sal. O sal dos Himalaias porquê? O sal dos Himalaias tem um nível inferior de salinidade, ou seja, acaba por ser um pouco menos salgado que o sal normal de cozinha que nós usamos. É um sal mais refinado, acaba por fazer um pouco menos mal às aves em termos de tensão. Sabemos que o sal em excesso faz subir a tensão, e então o sal dos Himalaias é um pouco mais refinado. Daí muitos criadores colocarem, durante a muda da pena, o sal à disposição das aves, ok? Meus amigos, esgotaram-se os likes, temos aqui 41 likes. Quem ainda não tenha dado um joinha, por favor, metam aí o joinha, ok? E quem ainda não for subscrito no canal, epá, por favor, subscrevam o canal, divulguem a existência do canal nas vossas redes sociais, é também muito importante. E aproveitem os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui diariamente nas lives. Ora então, vamos lá ver onde é que eu estava. Ok. Miguel Rocha, blocos cortados perdem a emoção. É como aos London Fancy, antes e depois da transformação. Aves Silva, vocês são todos engraçados e simpáticos, está boa. Nuno Duarte, Aves Silva, a pedra ao cortar provoca bastante, deve ser bastante pó. E como é um pouco úmido, agarra-se ao corpo, cabelo e fato, a mulher até disse que estava bem temperado. Olha, estás a ver, então é um elogio. Aves Silva, Nuno, a mulher há de dizer que é salgado em vez de doce. Miguel Rocha, só faltou a cerveja bem gelada, e o Palmeiro farta-se de rir. Aves Silva, olha, já aí uma geladinha, realmente, ó, por acaso, ia sim senhor. No Duarte, atenção que estou sóbrio, mas em véspera de folga tenho sempre uma alegria extra, mais nada. Miguel Rocha, Vitor, gostaria de combinar consigo para visitar o seu canaril. Certamente, amigo, no final da muda, depois de setembro, a partir dos inícios de outubro, nós depois falaremos e o amigo passará por aqui. Já sei que é daqui também do sul do país, portanto depois também passará aqui sem problema, marcaremos aqui um dia, uma hora, para vir aqui também visitar e terei todo o gosto em o receber. Aves Silva, a alegria apega-se. Pedro Correia, sim, penso que percebi. As fêmeas podem transmitir o gene canela, mas não vou ter passarinhos de canela. Exatamente, o que vai tirar serão possíveis portadores de canela, que no ano seguinte, esses sim, se forem machos, já poderão tirar filhas canela, desde que não junte esses portadores de canela com uma fêmea canela. Porque se juntar o macho possível portador de canela ou portador de canela a uma fêmea canela, já pode tirar tanto machos como fêmeas canela, ok? Nuno Duarte, Vitor, vou deixar uma dica de live ao vídeo, como iniciar ou fazer uma linhagem própria. Ok, amigo, fica a dica. É um assunto um bocado complexo, mas sim, é muito interessante. Obrigado. Isto é um bocadinho como lá no grupo do WhatsApp, é isso mesmo. Epá, se os amigos tiverem aí ideias de que eu faça uma live sobre um determinado assunto que vocês acham relevante, deixem aí nos comentários, eu irei anotar e assim que possível irei fazer uma live sobre esses temas, ok? Miguel Rocha, principalmente para ver ao pormenor as suas bandeiras grandes para fazer igual para mim. Claro que sim, amigo. Pedro Correia, os machos portadores podem originar passarinhos de canela. Podem, mas serão fêmeas. Se juntar esses machos portadores a uma ave fêmea que não seja canela, todas as aves canelas que saiam desse cruzamento serão fêmeas também. É a mesma coisa do que se tiver juntado um macho canela a uma ave verde, ok? Portanto, vamos lá ver.
Aves Silva, uma linha própria de lizards. Seja qual for a raça, eu percebo aqui o alcance da questão não, da dica para fazer aqui uma live sobre linhagens. Linhagem é quando um criador consegue, sem adquirir aves lá fora, ter uma linha genética dele. Ou seja, sem estar constantemente a comprar aves que obrigatoriamente trazem um sangue novo para dentro do seu plantel, consegue gerar passarinhos, isto é um processo que demora vários anos, e consegue gerar passarinhos de forma a poder dizer, passados esses anos, que tem uma linha genética sua, porque acabou por não deixar entrar muito sangue novo vindo de outros aviários, de outros criadores, para dentro do seu plantel, e o seu plantel já é muito homogéneo, já é muito parecido em várias características, tanto em termos genéticos, como em termos fenótipos. O que é o fenótipo? O fenótipo é a parte externa da ave, ok? Isto é um processo complexo, moroso, mas que é o objetivo de qualquer criador de canários, principalmente quem quiser a posteriori expor as suas aves e tudo mais, é ter uma linhagem genética que possa dizer que é a dele. Ora então, vamos lá ver. Miguel Rocha, muito bem pensado. A raça tanto faz, aplicamos o ensino à raça que queríamos para cada um. Exatamente, exatamente. Aves Silva, o Lizard também é uma raça espetacular. Pedro Correia, eu costumo juntar no grito umas pedras de sal dos Himalaias. Pronto, também pode ser no grito. Sim, amigo, perfeito, perfeito. Boa dica também. Aves Silva, boa ideia, Pedro, vou fazer igual. Paulo Palmeiro, grande live, amigo Vitor de Canários. Passamos ao Homem das Neves e Sal dos Himalaias. Amanhã, atenção, amanhã vai estar aqui na live o Bigfoot. Em direto também aqui na live. É assim, as lives só são grandes quando vocês também interagem. As lives, por vezes, não conseguem ser mais engraçadas se vocês também não interagirem. Por isso é que eu costumo dizer que somos uma família e estamos aqui todos e nós é que acabamos por agradecer aqui esta situação toda, ok? Portanto, é um bocadinho por aí. Hoje o Nuno está forte, está em altas, está em vésperas de folga. Portanto, hoje veio aqui com a moral toda e pronto, mandou a plateia abaixo. Pronto, conquistou a plateia. Ora, a Aves Silva, ao menos dos Himalaias está boa. Nuno Duarte, Vitor, fiquei com umas dúvidas ao assistir às outras lives onde não estive presente. Só os machos ficam portadores ou as fêmeas também? Não, as fêmeas não portam, amigo. Atenção. As fêmeas não portam. O que acontece é que pode haver uma fêmea dessa mutação. Por exemplo, aqui nos Canelas estávamos a falar. Se tiveres uma fêmea verde, ela nunca vai ser portadora de canela, ok? Portanto, o que acontece normalmente é, se juntares um macho portador de canela com uma fêmea verde, normalmente as fêmeas que daí saiam desse cruzamento saem canelas, que é um fator recessivo ligado ao sexo, ou seja, o macho passa para as filhas. Por sua vez, a descendência macho que saia desse cruzamento poderão ser eventuais portadores de canela. Agora, uma fêmea filha de um portador de canela, ela não vai ser portadora de canela. A única forma de uma fêmea poder portar a mutação aos filhos machos é se a fêmea for dessa mutação. Neste caso, se a fêmea for canela. Não existem fêmeas verdes, amarelas, azuis ou por aí fora portadores de canela. Ao contrário dos machos, que existem machos verdes, amarelos, brancos, azuis, intensos, jaspes, satinés, ágatas, isabéis e por aí fora, portadores de canela. Ok? Percebeste, amigo? Ora, vamos lá ver. Aves Silva, ok. Uma linha genética nossa. Exatamente. A live será sobre isso. Ou seja, quando eu aqui a fizer, será sobre isso. João Carlos Badal, só os machos. Exatamente. Nuno Duarte, obrigado, João Carlos. João Carlos, as fêmeas serão normais. Ok. Já me diverti imenso hoje. Pronto, amigos, e acho que ficamos por aqui. 1 hora e 4 minutos, com muito tempero à mistura, posso dizer assim desta forma. Espero que tenham gostado da live. João Ferreira, não costuma aparecer cobras. Aqui no meu canaril, até à data não, amigo. Eu também vou mostrar porquê. Facilmente eu mostro-lhe porquê. Eu vou mostrar aqui a entrada do meu canaril. Eu, quando vim para aqui, eu pensei nesta situação. Está a ver? Eu tenho aqui esta antecaixa, antes de entrar no canaril,
que eu coloquei este material acrílico a cerca de 1 metro e meio de altura, e depois é que coloquei rede, e para além da rede ainda tem rede mosquiteira. Está a ver? Portanto, eu aqui não tenho nem ratos, nem cobras, nem qualquer outro tipo de predador que aqui pudesse entrar, exatamente por ter esta caixa de segurança. Ok? De outra forma, estou aqui no meio do campo, como vocês podem ver, não é? Portanto, o normal é haver aí ratos e cobras e tudo mais. Mas pronto, eu tenho aqui esta situação. Permite com que as aves, quando às vezes fogem uma ave da gaiola, não vão lá para fora, que eu por hábito tenho sempre a porta aberta. Pá, e evita também a entrada de predadores, insetos e por aí fora, ok? No teto e tudo, portanto aqui não entra nada, ok? Pronto, é só por isso é que eu não tenho aqui cobras. Mas elas andem aí, com toda a certeza, deve de haver aí bastantes. Ora, vocês continuem a falar de comida, deixem lá ver aqui os comentários. Ora, estavam-me a querer ir embora, mas assim tem que ler os comentários até ao fim, né? É uma coisa que eu gosto de fazer nas lives. Não gosto de faltar ao respeito a ninguém e gosto de ver sempre as lives até ao fim. Ora, Paulo Palmeiro, grande abraço e obrigado. Obrigado, amigo, por estar sempre aí presente e por também partilhares também a essência no canal das tuas redes sociais. Agradeço também desde já. Nuno Duarte, cheguei tarde, mas vim estabilizar. Eu não sei se vieste estabilizar ou destabilizar, mas o que quer que tenhas feito, hoje o prémio, se houvesse um prémio, era para ti. Tu hoje conquistaste a plateia, amigo. Hoje estivesse em altas. Abraço a todos, abraço, amigo. E obrigado por também estar sempre aqui presente. João Ferreira, top. Um abraço, amigo João. Miguel Rocha, atenção, que se as cobras forem fininhas, entram dentro das gaiolas e engolem os canários. Sim, normalmente os criadores, quando detectam a existência das cobras, é quando elas ficam presas dentro das gaiolas, depois não conseguem fazer o mesmo processo para sair. Aves Silva a beber um fino também. Pedro Correia, boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado, amigo, por ter estado presente. João Carlos Badal, um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, amigo João. Obrigado por ter estado presente. Francisco Bento, então boa noite a todos. Abraço, Vitor. Um forte abraço, amigo, e obrigado por ter estado presente. Nuno Duarte era de estabilizar. Pois, foi o que eu disse, de estabilizar. Miguel Rocha, nunca me aconteceu, mas tenho um amigo quando foi alimentar o seu canário, estava na barriga da cobra e como estava gorda ficou dentro da gaiola. Tem que tapar todas as fissuras mais extensas. Aves Silva, só me faz rir. Paulo Palmeiro, hoje Nuno recebes o Oscar. Sem dúvida, hoje o prémio, há a haver um prémio, se calhar vou começar a pôr aqui um prémio nas lives diárias. Hoje o prémio era para o Nuno, mas assim de longe, 1000-0. Vá, meus amigos, olha, mais uma vez, obrigado por terem estado presentes aqui na live, por terem contribuído para este ambiente salutar. Muitas dicas aqui dadas, acho que hoje foi um tema importante. Mistura de sementes versus extrusada, combate aqui do dia, acho que foi extremamente importante. Tivemos aqui tempo para tudo, tivemos tempo para falar de situações que demos a conhecer a outros criadores, demos a conhecer de dois tipos de alimentações diferentes, tivemos tempo para brincar aqui uns com os outros, para estarmos aqui na salganhada, aqui, literalmente na salganhada, não é? Literalmente, durante um bocadinho. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos. Miguel Rocha, um abraço para todos e fica a dica. Sal dos Himalaias, só cortando de rebarbadora. Aves Silva, não tem de vir todos os dias. Verdade, verdade. E pronto, meus amigos, não percam aqui os códigos promocionais das nossas parcerias aqui do canal. Os nossos parceiros têm acreditado neste projeto, acreditam que aqui estamos a fazer as coisas de boa fé e de boa vontade, sempre em prol para ajudar, tanto ajudar o criador com os códigos promocionais, como ajudar os comerciantes ao tentar angariar novos clientes. Portanto, é de valor para a ornitologia no geral. Eu agradeço também por estarem sempre aqui presentes, por também não me deixarem ficar aqui na mão. Não se esqueçam de deixarem o vosso like. Se quiserem comentar alguma coisa, a live agora vai passar para vídeo lá no canal. Portanto, podem lá deixar os comentários também, que eu assim que possa também irei responder. Portanto, estejam à vontade. No caso de ainda não serem subscritos no canal, subscrevam, ok? Ativem também o botão das notificações para sempre for colocado um novo vídeo no canal ou ser iniciado uma nova live, vocês serem notificados através do YouTube, ok? Muito importante e como sempre, não desistam de criar, pois criar é preservar, ok? Um forte abraço.